Oi galera, estamos de volta e agora a gente vai falar de citologia, um dos assuntos mais questionados em todos os vestibulares, de todos os tempos, de todas as provas, de todas as fases, primeira e segunda fase, eles adoram pedir isso aqui, tá? Por quê? Porque é pré-requisito para um monte de coisa, certo? Então, você precisa estudar citologia, não pode deixar a citologia de fora, beleza? Beleza. Bom, citologia é a ciência que estuda a célula. Mas o que é a célula? Célula é a unidade básica da vida, né? Então, tudo que é vivo tem uma célula, ou é formado por uma ou mais células, tá? E a única exceção são os vírus, mas os vírus não são nem considerados vivos por alguns biólogos, né? Eles são seres sem célula. Um vírus só tem uma carapaça proteica e material genético lá dentro, tá certo? Então ele acaba sendo considerado um ser acelular. É um parasita intracelular obrigatório. Ele só se comporta como ser vivo quando ele está dentro da célula. Quando ele está fora da célula, ele se comporta como um zumbi, como um ser meio morto. Tá? Exatamente, The Walking Dead. Tá? Bom, o que uma célula precisa ter? A célula mais simples que existe precisa ter quatro coisas. Membrana plasmática, que é, né, a pele dela, a fronteira da célula, que separa a célula do resto do meio ambiente. Material genético, que é importante para ela poder se replicar e também é o que estabelece o comando celular, estabelece aquilo que a célula tem que fazer para sobreviver. E citoplasma, que é o palco onde o metabolismo acontece, onde as reações químicas que sustentam a vida da célula vivem acontecendo. E os ribossomos, galera, presta atenção, porque todo mundo esquece do ribossomo. Até os livros didáticos deixam de falar que toda célula viva tem ribossomo, né? E o ribossomo é importante para a síntese proteica, então é uma organela que tem que ser muito estudada. Nós vamos ter uma aula só para falar do que ele faz, síntese proteica. Beleza? Beleza. Bom, agora vamos falar de diversidade celular. As células se dividem em dois grupos básicos, procariontes e eucariontes. Isso é muito cobrado, tá? Até aí tudo bem. O problema é você saber que a célula procarionte ela é bastante simples, tem que guardar isso. Geralmente o pessoal fala, a célula que não tem núcleo. Mas se você lembrar que ela é muito simples, né, você vai lembrar que ter núcleo, veja aqui, ó, ter núcleo é algo mais complexo, né? Então tem algo a mais que a célula mais simples. Então por isso que as eucariontes são chamadas de complexas. Mas não é só isso. Veja que há aqui dentro de uma célula eucarionte, ó, essa é a célula animal, por exemplo, um monte de outras organelas. Aqui está o núcleo, tá? Mas você tem um monte de outras coisas, então ela é bastante complexa. Olha o núcleo aqui, na célula do fungo. Olha o núcleo aqui, na célula de um protista. Olha o núcleo aqui, na célula vegetal. Tá? Muito bem. Então, todas essas células eucariontes têm núcleo. Voltando para a procarionte, ela é simples, então ela não tem núcleo, mas ela tem material genético. Lembra? Toda célula tem material genético. Mas ela tem nucleóide. O que é um nucleóide? Cuidado para não confundir nucleóide com nucleolo. Nucleolo é uma organela, tá vendo? Ó? Tem um pontinho preto aqui dentro desse núcleo aqui, ó. É o nucleolo. O nucleolo fica dentro do núcleo da célula eucarionte. Nucleóide é um pseudonúcleo, é um núcleo falso. Na verdade, nucleóide é isso aqui, ó. Essa porção de DNA na bactéria, essa porção do citoplasma da bactéria, onde está o DNA. Então é uma região diferente, ó. Essa parte do DNA aqui, ó, não tem DNA, ó. Essa parte do citoplasma aqui não tem DNA. Essa parte do citoplasma aqui tem DNA. Então este é o nucleóide, este é o restante do citoplasma dela. Só que não há membrana separando isso, tá? Eu fiz essa marcação aqui, ó, só para mostrar, delimitar o nucleóide, mas não tem membrana. Você não vê membrana. Aqui você vê, ó, nitidamente delimitado o núcleo do resto do citoplasma. Aqui não. Então é um núcleo falso, um núcleo simples. Por isso que ela é chamada de procarionte. Tem nucleóide. Falou que tem nucleóide na sua questão? Está falando de procarionte. Procarionte se divide em dois grupos, bactérias e cianobactérias. Qual a diferença entre elas? Bactérias são heterótrofas e cianobactérias autótrofas. Tá? Geralmente as cianobactérias vivem na água. Essa célula simples, ela é simples porque ela é pobre em organelas. Veja, as únicas organelas que existem na célula procariótica vai ser o ribossomo. E nas cianobactérias você vai ter os tilacoides, que são as membranas onde você tem, né, o que? Clorofila para fazer fotossíntese.
certo? Só aqui que você vai ter, não vai ter mais nenhum lugar. Eucarionte, todas são complexas, isso significa dizer que elas são ricas em organelas membranosas. O citoplasma está lotado de compartimentos, está subdividido, está cheio de organelas, e que elas têm carioteca. E a carioteca é o quê? É a membrana do núcleo. Então elas têm um núcleo verdadeiro. Eu significa verdadeiro. Cário, núcleo. Pró significa primitivo. Cário, núcleo. Então essa tem um núcleo primitivo, essa tem um núcleo verdadeiro. E o núcleo verdadeiro é assim, ó. É uma estrutura onde você tem o DNA, olha o nucleolo aqui que eu acabei de falar, ó. Nucleolo, tá? E esta membrana aqui é a carioteca, tá? Então você tem a carioteca aí e, portanto, você tem um núcleo verdadeiro. Bom, animais, fungos, protistas e plantas, todas são eucariontes, mas todas também apresentam diferenças. Quais as principais diferenças? Bom, primeiro, os animais, os fungos e os protistas, e alguns protistas, por isso que o protista está dividido aqui, ó, tem duas cores. Olha o vermelho aqui, ó. Sabe o que significa isso? Eles são heterótrofos ou heterotróficos, quer dizer que eles não produzem o próprio alimento. Então, esta galera aqui, ó, e parte dos protistas são heterótrofos. Tem que comer alguém ou alguma coisa para se alimentar. Então, você tem que lembrar, ó, do Pac-Man, né, que é aquele bichinho que tinha no jogo do Atari, que ficava, né, só comendo. Então, esses caras aqui são Pac-Man. As plantas e as cianobactérias, bactéria também é heterótrofa. Aqui, as plantas e alguns protistas são os eucariontes que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, eles são autotróficos, produzem seu próprio alimento, não dependem de ninguém. Autotrófico vem daí, tá? Outra coisa interessante, você vai notar o seguinte, alguns têm parede. Ó, aqui tem parede celular. Fungo tem parede celular, onde tem esse, né, esse contorno mais grosso, é parede celular. Planta também tem parede celular. Bactéria e cianobactéria também. Todo procarionte tem parede celular. A parede celular dos procariontes é feita de aminoglicanos. O que é isso? É uma substância que parece, né, parece glicose, né, parece amido, só que ele tem nitrogênio. Então é um carboidrato diferente. Os fungos têm quitina, que é o mesmo carboidrato que forma o exoesqueleto da barata. Agora, cuidado, barata não tem parede celular, hein? É animal. Animal não tem parede celular. Ela tem um exoesqueleto de quitina. Ela tem uma casca de quitina. Os fungos não. Cada célula do fungo tem um envoltório, que é a parede, e ele é feito de quitina, que é um carboidrato. E outro carboidrato é usado para fazer a parede das plantas, é a celulose. Celulose que tem muita importância econômica para a gente, hein? Ela é utilizada para fazer roupas, né? O algodão. Ela é utilizada para fazer papel, seu caderno é feito de celulose. E assim, e muitas outras coisas. Inclusive, é usado para fazer carne, né? Porque o pessoal tá botando papelão na carne aí. Então, tá, ó, metendo celulose na carne, você tá comendo celulose. Só que tem um problema. Você não digere celulose. Se você não digere celulose, adivinha onde é que vai sair o papelão? Nas fezes, sem digerir, sem você aproveitar nada, tá? Muito bem. Então até a próxima aula e tenham todos uns excelentes dias de estudo, né? Aproveita para curtir o nosso canal, né? Vai lá no Facebook também, encontra a gente, curte a página, curte o nosso canal. Inscreva-se no nosso canal para estar sempre recebendo nossos novos vídeos. E até a próxima!